Gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Um obrigado especial ao Rabino Sérgio e ao Raul, que me guiam por essa jornada no caminho à minha ordenação, como o Sérgio falou daqui a algumas semanas. Qual é o Elohim de Noah e qual é o nosso Elohim? Dentro da tradição da Cabala, Hashem tem 72 faces, 72 nomes. No Talmud, os sábios fizeram questão de harmonizar as discussões, o pilpul, dizendo que Elohim é um Elohim Chaim, um Deus vivo, e que dois argumentos contraditórios podem conter a divindade em si. Rambam, em seu livro Maimônides, o Guia dos Perplexos, escreve que Hashem está no caminhar e também no silêncio. Para Rambam, Hashem é um pensamento e, ao mesmo tempo, está acima de qualquer pensamento. Muitas vezes eu me pergunto, qual é o meu Deus? Yehuda Amichai, o poeta nacional israelense, escreveu: Eu afirmo em plena fé que a prece é anterior a Deus. A prece criou Deus, e esse Deus criou o homem. O homem, por sua vez, criou a prece, que criou a Deus, que criou o homem. A Torá apresenta essas múltiplas faces de Deus, esse Deus vivo, que muitas vezes se comporta mais como humano, como na crença de Yehuda Amichai. Na paraxá dessa semana, Noah, nós lemos a crônica do dilúvio. Primeiro de tudo, o dilúvio é uma punição a toda a humanidade. Eu não acredito, e eu digo mais, o nosso judaísmo moderno, ortodoxo ou reformista, não acredita em um Elohim que pune as más ações com a morte. Ainda mais, o próprio Deus não acredita em si mesmo ao punir toda a humanidade com o dilúvio. No entanto, eu quero estudar a figura divina no pós-dilúvio, no acordo, no Brit feito com Noah. Ao fim do dilúvio, Elohim entende que ele pegou pesado. Ele se compromete com toda a humanidade que isso nunca mais vai acontecer. As palavras são como um poema. Está escrito no livro Bereshit, capítulo 8, versículo 21 e 22, segundo a tradição nova do Plauto. O Eterno, inalando a fragrância tranquilizadora, pensou: Nunca mais levarei a destruição ao mundo por causa do que as pessoas fazem. Enquanto o mundo existir, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca terão fim. Esses versículos me lembram um poema de Hannah Senesh, Eli, Eli, que nunca acabe, a areia e o mar, o farfalhar da água, o brilho do céu, a oração do homem. A oração que cria Deus, que cria homem, que cria Deus. Voltando ao texto bíblico, a fragrância da chuva tranquiliza Deus e ele se compromete com a existência do mundo, com a comida e o trabalho, as estações do ano, o sol do meio-dia e a escuridão da noite. Esse jogo entre opostos faz com que Elohim, que é plural, reconheça a dicotomia e a divergência. Elohim é um. Assim, somente Hashem pode ser unidade. Todo o resto é pluralidade. Para que a humanidade entenda isso, foi criado o arco-íris. Cores que se formam através de um certo ângulo no céu, visível aos olhos humanos, mas que em si não existem, para além dos nossos olhos. Cores que marcam a pluralidade e que não têm começo nem fim. Bereshit, capítulo 9, versículos 14 e 15. E quando eu fizer com que as nuvens se formem sobre a terra e o arco surgir nas nuvens, lembrarei do meu pacto entre eu e vocês, todos os seres vivos, toda a carne, e nunca mais a água se tornará um dilúvio para destruir toda a carne. Em hebraico, uma das formas de apontarmos a humanidade de uma pessoa é falando que ela é basar vadam, carne e sangue. Todos nós, desde hoje até a época dos patriarcas e das matriarcas, todos os reis e também todos os súditos, todos somos carne e sangue. Carne, pois somos matéria, e sangue, pois somos mortais, imperfeitos. Porém, a partir do momento que aceitamos essa condição de imperfeição, passamos a fazer parte do pacto entre Deus e a humanidade, toda a humanidade. O pacto de Noah é o único pacto divino na Torá que envolve toda a humanidade. Um acordo mútuo entre Elohim e a humanidade. Os dois lados têm um ou mais compromissos nesse pacto.
Hashem, então, é uma figura que precisa de limites e que cria acordos entre si e outros para que ele não se extrapole. Eu gosto dessa figura divina, que tenta colocar limites em si, quase que sabendo de suas incapacidades. Me sinto reconhecido. Elohim também aceita sua condição, e na Torá nós aprendemos que antes de julgar o outro, precisamos ser um pouco mais como Elohim, aceitar as nossas fraquezas para nos comprometermos com a existência do outro. O Elohim de Noah nos ensina a sermos mais humanos. Em nossa humanidade, ensinamos a Deus a ser mais divino. Que esse ciclo de aprendizado seja para sempre verdadeiro, pois ainda há muito o que aprender. Shabbat Shalom.